que insistiu, apesar de todas as dificuldades, até o fim do jogo, Tropa? Ah, sem dúvida, né? O que a gente busca é isso, a atitude dos jogadores essa insistência nossa, ela justamente foi premiada. Se no jogo passado nós sofremos, né, com um empate, hoje nós conseguimos buscar esse empate. Mas antes disso eu quero levantar, não sou de falar de arbitragem, eu quero deixar para vocês, acredito que vocês já tenham debatido bastante os lances, mas eu coloco aqui para vocês, né, porque eu não posso externar a minha impressão sobre os lances, principalmente os 3 lances, o pênalti ou o possível pênalti no Ferrugem, aquela bola que todo mundo fica torcendo para o cara chegar antes, aquela tradicional, até uma peladinha, né? E ele chegou antes, né, e sofreu a carga. A outra, do Rafael Moura, que sequer subiu direito com o cara, ele deu primeiro uma falta para depois dar a mão que foi... Né? Então, e a terceira que eu acredito que se ele usou um critério com o Jaime ali de enroscar uma perna, a do Dudu também foi enroscado por trás. Né? Mas eu deixo, óbvio, com vocês para analisar, vocês já devem ter analisado, mas são difíceis. A gente vai jogar contra um adversário como o Santos. O Santos é bicampeão paulista, ele tem 7, 8 jogadores com mais de 100 jogos. O Santos só perdeu esse ano 2 vezes. 2 vezes. Uma só no Paulista. Então é difícil, a gente vai jogar contra uma equipe super qualificada, com muita qualidade. Né? Tivemos dificuldade no primeiro tempo, apesar de não ter o tempo assim, necessário para trabalhar, mas nós trabalhamos um posicionamento. Sabíamos que o Renato ia fazer quase esse terceiro zagueiro. A gente trabalha os 3/3 do campo, a origem da jogada na primeira formação, o meio da jogada, o que o time trabalha, e o final da jogada no último terço. Nós trabalhamos, apesar de ser muito mais parado, mas sabíamos disso. E mesmo assim tivemos muita dificuldade no primeiro tempo. Com o Renato fazendo esse terceiro homem, buscando a bola pela direita, e aí nós não conseguimos chegar a acordo entre Jocinei e o próprio Queiroz. Aí no segundo tempo, com calma, nós invertemos e fizemos 2 linhas de 4. Né? Empurramos o Badi e o próprio Rafael para buscar essa origem da primeira jogada deles, né, da primeira jogada de armação, e já conseguimos fazer com que eles começassem a fazer a ligação direta. O Renato não pegou mais, mas infelizmente perdemos uma bola no nosso campo defensivo e sofremos o pênalti. Né, no momento que a gente já estava equiparando ou diminuindo a vantagem que eles tinham de posse de bola com relação a essa nossa dificuldade. Depois, né, com a expulsão do jogador do Santos, aí nós tomamos conta e os jogadores que entraram, tem que se ressaltar que entraram bem e nos ajudaram bastante, o Hermel, o Dudu e o próprio Ortega ali, para que a gente buscasse esse ponto que foi importante para a gente, principalmente pela atitude e atitude do segundo tempo. Ô, Vinícius, você chegou a pensar, quando você colocou o Ortega e tirou o Badi, deixar o Badi tirar um volante e colocar um... Na verdade, nós só tínhamos um volante, né? Que era o Jocinei. Porque o Ferrugem é meia, né? Entendeu? E o Jocinei, ele tem uma coisa que a gente não tem, que é uma pancada de perna. Então, com um homem a mais, ia ter uma falta, ia ter alguma coisa, uma bola pegando essa segunda rebote ali, ofensivo. Então, eu deixei o Jocinei como uma arma dessa bola longa, né, fora da área. E eu empurrei o Ferrugem, basicamente com o Ortega, junto com o próprio Rafael Moura. Então, na verdade, nós ficamos com um volante, que é o Jocinei, armando, e Ferrugem, que tem essa diagonal boa, junto com o próprio Ortega, que eu falei, Ortega fica muito próximo ao Rafael para fazer aquele último passe dele, que é muito bom. Então, e liberamos os laterais, né? Então, é insistência. Às vezes, se você quiser colocar muita gente próximo à linha de 4 deles, você acaba não tendo uma armação. Então, nós tínhamos a recuperação de bola e tínhamos a armação. Foi questão de tempo. Se nós tivéssemos feito o gol, talvez 5 minutos antes, com certeza a gente teria grande chance de ter saído com a vitória. Vinícius, sobre o Guilherme Queiroz, que tirou ele no intervalo, queria que você falasse um pouco sobre a dificuldade dele hoje. Foi um dia ruim dele ou a forma como o Santos se propôs a jogar acabou dificultando para ele também na partida?
Também, são os dois, né? Uma coisa é a dificuldade que foi criada por aquele setor, principalmente, como eu falei aqui, da caída do Renato nesse primeiro setor, do primeiro terço de campo de armação deles, e aí sobrecarregou. E também um dia, tecnicamente, que a gente conhece do Guilherme, que não estava legal. É natural isso, né? A gente tem que respeitar, temos jogadores em boas condições, e foi isso que eu fiz, né? Respeitar realmente o dia dele. Não estava legal e colocamos um jogador com a característica até mais agressiva que a gente precisava naquele momento, que era o Dudu. Vinícius, o torcedor ele visa muito, objetiva muito a vitória, mas vale lembrar que a vitória não vem, mas a derrota também não. Verdade. Eu volto a dizer, brasileiro todo mundo sabe, né? Graças a Deus é o terceiro ano consecutivo do Figueirense, disputou várias edições dessa série de pontos corridos, mas a gente está jogando sempre contra times de altíssimo nível. E aí uma coisa eu tenho que sempre ressaltar, né? Uma coisa eu tenho que falar, né? A gente tem que dividir isso, é analisar a partida. O outro que eu sempre vou ter que analisar, que não posso fugir da realidade, é analisar o contexto em geral. O contexto em geral é a gente ainda estreando jogadores, é um time em formação, nós estamos nesse processo. Não tem como fugir desse contexto ainda. A gente vê, por exemplo, um time como o Corinthians, que fez as melhores contratações de mercado, e a gente ouve, né, a potência do Corinthians falar que ainda está em formação. E isso, jogadores contratados em janeiro. Hoje nós estreamos o Ayrton. E assim vai, nós estamos nisso. Então a partida ela tem que ser analisada, mas o contexto, a gente tem que ser frio e saber que é importante essa questão. Não conseguir a vitória, mas não perder, e da forma com que nós não perdemos hoje, buscamos, e isso nos dá a tranquilidade e a certeza que o grupo quer. Porque vão se encaixar as peças, vão se conhecendo, é sempre isso, né? Eu creio que a gente acaba tendo um pouco o peso de jogar em casa para ter atitude, né? Mas isso vai melhorar e tem que melhorar. O segundo tempo já foi assim. Vinícius, você tem falado bastante para a gente sobre as suas escolhas, né, principalmente no setor ofensivo, tem jogado o Dudu, o Queiroz, o próprio Hermel. Eu queria que você aprofundasse um pouco isso, sobre o Queiroz e o Hermel. O que tem diferenciado de um para o outro para que você tivesse escolhido nesses últimos 2 jogos o Queiroz e não o Hermel para iniciar o jogo? Porque o Hermel, eu jamais vou falar muita coisa tecnicamente, principalmente da forma negativa de um jogador. Eu prefiro preservar comigo, né? O Hermel estava sentindo um pouco, está sentindo, obviamente, um pouco, e a gente tem que dar crédito. E o Hermel, ele entrando, ele está melhor, e está se comprovando um pouco isso, né? Então, às vezes é simples, ele entrou, mas às vezes que ele entrou, por isso que eu acho que eu tenho que preservar muito o jogador, ele não foi daquela forma que ele vai quando ele entra depois no segundo tempo, né? E o Queiroz estava entrando bem, então nós optamos pelo Queiroz, né? Então é uma coisa que é de momento, não existe a titularidade, né? A gente ainda tem aí, daqui uns dias, Everton voltando, o próprio Dudu aí correndo por fora também, entrou bem hoje, né? A gente espera, na verdade, que o jogador que possa entrar, ele possa entrar bem desde o primeiro tempo, para que a gente só faça substituições realmente para ter uma troca de gás e melhorar essas questões, assim. Vinícius, no primeiro tempo, a gente viu o Ferrugem puxando pelo lado direito, tentando ajudar na marcação e sair também no contra-ataque. Você chegou a pensar na possibilidade, por exemplo, tirar o Ferrugem ainda no primeiro tempo e colocar um jogador mais agudo, por exemplo, o Hermel pelo lado direito, para puxar a marcação e ser mais agressivo com o Santos, para não ficar com tanta dificuldade? E outro detalhe, já 2 em 1, né? Essa situação. E quando é que você projeta ter o time pronto, né? Você sempre fala que o time está em formação. Você tem está estreando os jogadores a cada dia, né? Está em formação. O Brasil, normalmente você contrata 11 e todo mundo acha que está pronto, né? Lá fora, depois de 1 ano que o time joga, que a gente começa a falar, né? Então, isso aí está em formação, porque está em formação. Nós estamos contratando jogadores, ontem chegaram 3. Eu não estou inventando. Não estou dando desculpa, não preciso disso, eu não preciso disso. Sou muito claro, limpo e transparente. As coisas são simples demais, né? Vou falar que o time não está em formação? Como assim? Ele está em formação. E nós vamos pagar por isso e vamos pecar. E é a nossa realidade. Isso não quer dizer que nós vamos jogar para perder. Nós vamos jogar sempre para ganhar. Isso não vamos deixar de amolecer. Nós vamos sempre jogar como nós jogamos no segundo tempo, como nós jogamos contra o Cruzeiro. Isso aí sou eu.
Vocês que são repórteres, vocês sabem, se ontem vocês anunciaram 3, é porque o time está em formação. Né? E a questão do Ferrugem, não troquei, porque assim, o time demora, né? Demora e vai acontecer, né? E com relação ao Ferrugem eu não pensei em trocar, porque ali na verdade era, primeiro, um ponto positivo que o adversário tem, que a gente tem que ressaltar, que a gente não está jogando contra qualquer um, volto a dizer, é um time que só perdeu 2 vezes no ano, jogando um campeonato paulista duríssimo, que é bicampeão paulista. Então, do outro lado, tem um time com muito mérito, isso é uma coisa. E o outro, houve um desacerto, né? E a dificuldade de nossa tática. Então, eu não posso penalizar um jogador em cima de um momento ruim que o time passou por esses 2 motivos. Por isso, ele não estava tecnicamente mal, o time todo estava mal. Nós fizemos a primeira falta aos 25 minutos do primeiro tempo. Né? Então, volto a dizer, por isso é um time de formação, você não tem um cara para fazer uma falta, para chamar o time, para ir parando as jogadas, para ir acertando. É assim. Qual é a nossa reação com o Atlético Paranaense? Vamos ver qual é a reação. Né? A gente sabe, quanto o time do Santos, o próximo jogo, eles vão saber qual é a reação deles. Eles estão jogando junto há 2 anos. E o nosso, podemos até estrear jogador sábado. Né? Então, isso tudo é trabalho sem o tempo necessário, mas que a gente tem que fazer com os jogadores. Por isso, a chegada desses jogadores e jogadores mais experientes para a gente. 2 perguntas. Vinícius, você falou sobre a questão do jogo contra o Atlético Paranaense. Há a possibilidade de mudar alguma coisa dentro do Marquinhos indo para a zaga, que está tendo essa possibilidade? Você falou de alguns que chegaram, outros podem entrar, mudanças do time para tentar mudar alguma coisa em relação a isso? Olha, primeiro a gente tem que analisar a questão física. A primeira coisa que eu vou levar é isso, né? É um jogo muito próximo, sábado já. Ao meu ver, não deveria acontecer sábado, mas já que foi marcado, né? A gente tem que estar. Então, a primeira coisa que eu vou olhar é a questão física de recuperação desses jogadores. Depois a gente analisar as questões técnicas também. Para encerrar, pessoal, Vinícius, obrigado. Valeu, moçada. Está aí o final da entrevista coletiva do técnico Vinícius representação nessa quinta-feira. Não haverá tempo para imprensa e depois. Mas eles já estão normal, treinando normal. Aqui pela manhã, Tá? depois a viagem para o Paraná, onde o Figueirense joga sábado, 18 horas e